Quarta-feira, nosso culto de oração, também sentimos falta dos irmãos, pedimos aos irmãos que possam vir, possam realmente estar aqui conosco. Às quartas-feiras, nós estamos tendo a nossa cozinha solidária, amém? Então, adquirimos panelas, adquirimos ali fizemos uma compra pela fé, lá no OK Concerto. E, irmãos, demos o pontapé inicial, eu e a pastora, para cozinhar. Fomos entregar alguns donativos, algumas comidas, né? Geralmente a gente está atendendo lá perto do hospital, e sempre tem pessoas com fome ali que precisam. Deus colocou no nosso coração para ser fiel no pouco, para que sobre o muito o Senhor nos dê. Então, irmãos, pense assim, nós queremos ter um dia um restaurante comunitário, correto? De fazer 200, 300, posso ouvir seu amém? 200, 300, amém? Então, mas se a gente não for fiel em 10, em 12, não vai chegar a essas 200, 300. Então, vamos ser fiel naquilo que o Senhor nos dá, amém? E nós não fazemos nada para aparecer, nem para mostrar para ninguém. Nós não temos esse propósito. Nós fazemos de coração. As pessoas perguntam, quem foi que mandou? Eu digo, foi Jesus. Foi Jesus que mandou, só Jesus. Amém? Outra coisa, o futebol, irmãos. Aleluia. Olha aqui o Gustavo aqui do Projeto Futebol, o Jordão, que já é uma prata da casa, aleluia. Então, vinha mais outro aqui também hoje, né, para estar conosco. Acho que talvez vai chegar daqui a pouco. Futebol. Então, estamos fazendo o quê? Pedindo para os homens darem apoio. Importante dar apoio. Essas 3 semanas agora que estão entrando, a partir de segunda-feira, nós vamos fazer visitas. Eu fiz uma seleção, conversei com cada um, vamos fazer visitas, vamos fazer um convite também. Por quê, irmão? Dia 17 de dezembro, nós vamos fazer um encerramento desse período do futebol, para entrar no recesso. Como vai funcionar? Nós vamos fazer geralmente um café da manhã, vamos chamar os pais, vamos tentar chamar os pais, os responsáveis, para estar conosco, tá? Vai ter um primeiro momento de palavra, de comunhão, e o segundo momento vai ter um momento de integração com os pais, entender o que é o projeto, qual é a nossa intenção, e também no final nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e vamos fazer uma cerimônia. Essa cerimônia nós vamos, em nome de Jesus, condecorar os melhores atletas, sortear umas camisas, e nesse período nós já estaremos com os uniformes dos meninos, amém? Então, o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de homens, principalmente. Eu formei 4 a 5 equipes de homens para nós visitarmos. Nós visitarmos por semana, em média por semana, 4 famílias. Em menos de 3 semanas a gente visita todo mundo. Aleluia? Então, eu vou colocar no grupo dos homens e vamos lá. E sábado que vem eles vão levar o convite para os pais já. Amém? Um aviso importante. Sábado que vem, irmãos, aos homens principalmente, nós vamos ter um encontro de homens, uma comunhão de homens, lá na igreja Peniel. Amém? Sábado é dia 19, se não me engano. Peniel. Vamos estar lá, os homens da casa, vamos fazer um tererê, ter comunhão com eles. E no outro sábado, dia 26, nós vamos ter uma mesa com casais aqui na Abapai. Então, eu peço às irmãs se envolverem ao máximo, fazer um negócio bonito, muita alegria, né? Os irmãos virão de lá da igreja Peniel, virão para estar conosco. Então, eu peço apoio, vamos interagir para ser uma bênção. Aleluia. Então, vamos continuar com a mensagem, irmãos, tá? Sim, nós estamos tendo o curso de Libras, irmãos, no sábado, né? Também, a partir das 18 horas, vai ser grande bênção. Aleluia. Então, vamos continuar com a nossa mensagem, que é a parte da apostasia. Glória a Deus. Amém. Foi aí que a gente parou? Não, volta um pouquinho mais. A gente já fez isso? Já, né? Você lembra? Vamos lá. Aqui. Amém. Irmãos, só para os irmãos que não tiveram oportunidade de estar aqui no domingo passado, lá no nosso canal do YouTube está lá a mensagem. Você tem que ouvir, tem que acessar lá, irmãos. Acesse e acompanhe. Amém? Vou tirar. Glória a Deus. Então, nós falamos sábado passado
sobre a inimiga mortal da igreja, que é quem? A apostasia. Expliquei as palavras, né? Expliquei o que significa apostasia, deserção, abandono. Mostrei 14 versículos na Bíblia que falam a respeito da possibilidade real de um crente apostatar da fé. Então, é real, é perigoso, e hoje, irmãos, nós vivemos num índice muito alto de apostasia dentro do cristianismo. Tá? Hoje eu quero falar sobre 3 níveis de apostasia: apostasia moral, apostasia teológica e apostasia apostólica. Tá? Então, vamos lá. Apostasia moral. Aleluia. Retornar à prática da imoralidade, impureza, passaram a ser escravos do pecado novamente. Aí tem vários tipos de pecados, né? O adultério, divórcio, roubo, engano, mentira, manipulação, pornografia. O que acontece hoje, irmão? Apostasia moral. Por que nós estamos falando da apostasia moral? Por quê? Porque existem 3 tipos de pecados, de iniquidade, que é processo em cadeia. 1. A imoralidade vai levar à idolatria. E a idolatria vai levar à rebelião. Preste atenção nisso. Toda pessoa, mesmo sendo um crente, que se entrega a um processo de imoralidade, a questão da carne, dar abertura à carne, ela vai entrar num processo, quando ela se entrega e começa a cair nesse ambiente, muito provavelmente ela vai fazer daquele pecado um ídolo dela. E fazendo do ídolo, vai levar a um ambiente chamado ambiente de rebelião. E a rebelião, ela é uma rebelião sistêmica. Ela passa a ser uma rebelião tanto para com Deus, tanto para com os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, tanto também com as coisas de Deus, a igreja, as lideranças, e tudo que envolve as questões espirituais parece que se torna inimiga delas. Por quê? Porque uma pessoa que está escrava da imoralidade, ela está sendo encarcerada, principalmente na questão da carne, da tendência dos prazeres da carne. Então, há sim possibilidade, e nós vemos casos, irmãos, casos terríveis, de pessoas que infelizmente se entregam a esse ambiente. Por exemplo, irmãos, o divórcio hoje, dentro do meio evangélico, está ganhando os católicos praticamente, viu, irmãos? Se tornou uma moda. A pessoa, qualquer coisa, quer se divorciar. E se tem uma coisa que Deus abomina, odeia, é o divórcio. E se Deus odeia uma coisa, também tem que odiar isso. Então, fazer de tudo para não divorciar. Mas o índice está muito grande a questão do divórcio. Tá? Roubo, engano, mentira e tal. Romanos 6 fala que aquilo pelo qual você é vencido, você se torna escravo dele. Então, isso é um perigo. O que está te vencendo? O que está me vencendo? O que te vence é a palavra de Deus, você se torna servo da palavra. O que te vence é as coisas espirituais, a renúncia de Cristo, tu te torna servo de Cristo, te torna servo da cruz. Então, a carne não se converte, irmãos. Primeira notícia que eu quero dar para você, ela não se converte. Você e eu podemos ter 30 anos, 40 anos, 50 anos de crente, mas se nós dermos vazão, abertura para a nossa carne, nós podemos cair. Então, é um animal super perigoso, é como um escorpião, é como você criar um escorpião de estimação, é como uma serpente venenosa. A carne é assim. Se nós dermos vazão à carne, isso pode ser a nossa própria destruição. Amém? Então, a apostasia moral, ela é muito comum nesses ambientes. A pessoa se desvia de dentro da igreja e ali, como diz a Bíblia, o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Amém? Essa parte eu já até passei. Mas eu quero falar uma coisinha que eu notei aqui, é interessante. Que o bege no escuro é branco. Já ouviu falar nessa frase? O bege no escuro é branco? O encardido de coração é a inexistência de santidade. O que é o bege no escuro? Nunca compre um carro de noite. Eu já tive esse negócio. Tá? Fui comprar um carro à noite, o carro estava bonitinho, parece brilhando. O cara deu um brilho nele, passou uma cera, um Fusca. E o que aconteceu, meu irmão? Eu disse, Regina, eu comprei um Fusca, um carro.
Ela tem raiva até hoje desse Fusca. Entendeu? Quando ela viu chegando com aquele Fusca, era um Fusca azul brilhante. O cara passou óleo de cozinha, de peroba no Fusca. Quando chegou lá, de manhã, quando amanheceu, pensa no carro ruim. Então, o bege à noite parece ser branco, mas não é, irmãos. Tem coisas que o pecado engodado, sendo pelo prazer, parece ser uma coisa gostosa, mas vai se tornar um escravo, vai escravizar as pessoas. Isso daí. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com a fascinação. Cuidado com o engano. Com conversas. Com blá, blá, blá. Hoje, rede social. A maioria, irmãos, das traições começa com uma troca de mensagem. Entendeu? Começa, manda uma mensagem para ali, manda uma mensagem para cá. Oi, tudo bem? Como é que tá? Aquele bababá, bababá. Quando vai ver, está envolvido. Está totalmente enrolado. Então, irmãos, segredo. Homem conversa com homem, mulher conversa com mulher. Até dentro da igreja, irmãos. Irmãs, procurem irmãs. Tratem assunto com irmãs. Não é que você não vai falar com o irmão, vai falar. Mas você não pode ter amizade profunda, relacionamento. Eu vou abrir meu coração para o irmão, para o pastor, não sei o quê. Não, irmã, abra para pastor, abra para uma irmã, abra para uma pessoa. Por quê? Porque aí, irmão, o que vai acontecer? Você começa a abrir uma brecha e pode haver situações. Amém? Deu para entender? Então, cuidado, irmãos, porque o bege no escuro, ele vai virar branco. Mas na hora que amanhecer, você vai ver, a gente começa a ver que aquilo é uma situação horrível, totalmente horrível. Vamos lá. Beleza? Aqui, apostasia teológica. Bora passar para a apostasia teológica, porque tem vários assuntos que eu quero falar aqui. Beleza? E a teológica é quando a questão do ensinador ele abre mão do ensino de Jesus e os distorce, né? Então ele vai trabalhando o quê? Pega a Bíblia, pega as Escrituras e distorce, como nós falamos no Ruiós hoje, distorce as verdades, tá? Eu já falei na questão, na aula passada, na pregação passada, né? Sobre isso aí, é como lixos, são lixos que são ensinados, mistura de vãs filosofias. Vou falar de umas filosofias que acontecem muito aí, humanismo, hedonismo, e assim vai. E dentro da apostasia teológica, que são ensinos, tá? Que começam a desviar das verdades, eu quero falar sobre o sincretismo, o gnosticismo e o ecumenismo. Aí eu vou ter que explicar para vocês um pouco sobre sincretismo, tá? Bora lá, rapidinho. O sincretismo. Irmãos, o sincretismo, eu peguei duas vertentes, tem mais coisas, tá? Mas eu peguei duas coisas que eu achei interessante estudando. Primeiro, todo sincretismo, ele é envolvido com paganismo e com gnosticismo. Mas o que é sincretismo? Tá? Sincretismo significa acrescentar ao evangelho algo que, além da fé e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a mistura de crenças dentro do cristianismo. Aí eu vou contar historicamente como isso se deu, principalmente sincretismo. Irmãos, é a mistura. Sabe quando Jesus, ele falou, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos? Ele está falando de sincretismo. Ele está falando de três esferas ali. O fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ele falou, é hipocrisia, porque era religiosidade, tá? Um era religioso mais radical, os saduceus eram mais moderados, e ele disse também, cuidado com a mistura, né, do fermento dos herodianos, que é a questão da política, da politicagem, tá? Então, havia vários tipos de fermentos que estavam ali. Então, é a mistura. Cuidado com a mistura, tá? Essa mistura de religião, de filosofias religiosas, dessas coisas, esse sincretismo, né? Essa mistura, vai misturando, quando você vai ver, já o santo já não é o santo, o profano já está virando santo, fica uma bagunça. Tem muitas coisas. Irmãos, tem muita situação hoje, dentro das igrejas evangélicas, que dá, às vezes a gente ri, tem um meme lá, alguma coisa, mas são coisas horríveis. Tem coisas hoje que nós chamamos até de macumbaria evangélica, irmão. Tem macumbaria evangélica. Eu mesmo, uma vez, eu participei de um encontro com Deus, né?
Os irmãos estavam lá, chapando na presença de Deus. Mas tinha uma menina lá, irmãos, eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que aquela menina lá não era a questão do Espírito Santo. Era um espírito enganador que estava ali. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? E o paganismo, principalmente o paganismo, aí eu vou ter que entrar na questão do catolicismo. Bora lá, meu irmão, rapidinho. Eu fiz um gráficozinho aqui, irmãos, mais ou menos no ano 500 depois de Cristo, a gente encontra essa situação de Constantino, do imperador Constantino. O que ele faz? Ele diz assim que ele teve uma visão, e essa visão, né, ele prega essa visão. Pense, a igreja estava sendo perseguida por séculos e séculos, século I, século II, principalmente século I, século II, foi muito difícil a vida da igreja. Tempo do martírio, da morte e tal. Mas quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, né? Mais os santos eram absolutos pelo evangelho. E o Império Romano, nessa época, já estava num processo de decadência, muita decadência, tá? Decadência, praticamente. E Constantino, ele disse que ele teve uma visão. Qual era a ideia? Dentro do Império Romano, da religião romana, existia o quê? Influências, pelo menos, de duas coisas. Da questão da cultura grega, tá? E vários tipos de mitologias, de religiões em relação a isso. Então, o que ele faz? Ele diz que tem uma visão e ele vai unir, ele tenta unir Roma, né, através da religião. Né? Então, aí que ele faz? Ele mistura, ele faz um casamento entre a igreja e o Estado. Essa ideia, a estratégia dele fazer uma mistura entre a igreja e Estado, é justamente para fazer esse sincretismo religioso. O que acontece? Qual era algumas religiões que havia naquela época, tá, irmão? Aqui, presta atenção. Religiões que tinham dentro do Império Romano, tá? Mitra, por exemplo. Mitra era um tipo de religião, tá? Que o nascimento desse ente, ele era justamente no dia 25 de dezembro. Para você vai vendo o casamento aí, tá? 25 de dezembro. E quem eram os mitrários? Os mitrários eram tipo homens, tipo sacerdotes, tá? Só que a prática deles em relação, ele era um paralelismo entre o cristianismo, entendeu? E a religião. Então, para eles praticavam a hóstia. A hóstia vem daí, da religião de Mitra, tá? Antes do catolicismo, presta atenção. Antes do catolicismo, onde ele distribuía aos mitrários e aos participantes da religião. E também tinha o suco de uva, era como se fosse a ceia. Então, Mitra, a ideia de Mitra era essa. Então, era forte. Nessa época, era uma religião muito forte, muito operante. Mas maior do que essa religião, existia a religião de Ísis. E o que era Ísis? Ísis era a rainha do céu, tá? Principalmente adorado pelo Deus Sol, essas questões todas. Então, Ísis tinha as suas discípulas, tá? Essas discípulas usavam tipo um véu, alguma coisa, cobrindo uma parte do rosto. Presta atenção. Olha aí, paralelismo. Usava esse véu. Nesse véu, e elas eram discípulas e seguidoras, usavam geralmente roupas brancas e mãos azuis celestes, tá? E também elas eram virgens, todas eram mulheres lindas e virgens, tá? Havia esse culto a Ísis, a uma deusa chamada Ísis, tá? Ísis eram virgens. E dizia que tinha um filho de Ísis, que era o nome Osíris. Então, isso aí é o quê? Isso aí é uma cultura da mitologia grega, correto? A gente vê nessa questão. Eu fiz uma condensação. Então, o que aconteceu aqui, irmão, para surgir o catolicismo? Ele pegou essas práticas, tá? Principalmente, por quê, irmãos? Porque Roma foi muito influenciada pela cultura grega. É greco-romana, cultura grego-romana, tá? Então, o que surgiu? Agora, a rainha dos céus se tornou quem? No catolicismo? Maria, tá? Depois, as suas discípulas se tornaram quem? As freiras. Até as práticas das freiras eram exatamente essa questão, tá? E alguns votos de celibato, essas votos todinhos, eles começaram a praticar. Então, houve o quê? Um sincretismo, uma mistura. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou abandonar aquelas práticas da religião pagã, do paganismo, e vou estabelecer
dentro do cristianismo para o quê? Para alegrar, para adequar algum público para isso, e daí surge o que nós chamamos realmente do catolicismo. O catolicismo não surgiu com Pedro, viu, irmão? Não surgiu com Pedro, não. Esse papo que Pedro é o primeiro papa, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é uma tradição que eles colocam lá. O catolicismo não surgiu. Então, o que a gente vê aqui? A gente vai vendo o quê? Um sincretismo dentro do... Misturaram o catolicismo, misturaram as práticas do cristianismo, né, que é a Santa Ceia. Pelo menos não tinha o quê? A Santa Ceia, a mesa do Senhor, né? Então, eles fizeram a adequação. O que a gente vê hoje dentro do próprio catolicismo? Exatamente essa estrutura aqui. Correto? Você não vê essa estrutura? Exatamente essa estrutura. Então, isso é um tipo de quê? De apostasia. E com isso, a igreja enfraqueceu. Principalmente, a liderança da igreja começou a ser influenciada. Começou a entrar várias coisas. Beleza? Tá dando para entender? Vamos lá. Aleluia. Então, irmãos, aquilo que eu falei para vocês, o paralelismo é isso aqui, ó. Constantino uniu todas essas religiões e a chamou de cristianismo. Surge a igreja católica apostólica romana, tá? Aí, ó, a igreja católica apostólica romana, Isis representando a rainha dos céus, que é Maria, expliquei, discípulos das freiras, Mitra é uma personalidade, né, como se fosse Jesus, né? A hóstia é como se fosse os pães e o vinho como se fosse o suco de uva. Então, isso casou certinho. Estrategicamente, houve um casamento, não só da população em si, né, mas das várias e várias religiões. Além disso, existiam várias religiões. Eu peguei só duas aqui, que eram fortes, tá? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Acabou? Não, não acabou, não. Então, não é esse. Não, não é esse. É o que estava... Não é esse. Não é esse, irmão. Tem muito mais coisa. Aleluia. Espera aí, irmãos. Esse aqui. Para só pegar. Coloca bem aqui, por favor. Vamos continuar, irmãos. Amém? Porque tem dois arquivos. Como nós falamos na mensagem passada, a nossa intenção, irmãos, é trazer uma palavra sempre expositiva, né, desses temas, que é importante, amém? Para você ter entendimento, entender realmente o que é o gnosticismo, o que é o sincretismo, tá? Beleza, rapidinho. Glória a Jesus. Tá, agora vai lá. Isso, obrigado. Irmãos, vamos falar um pouco sobre o gnosticismo, tá? Vou pegar aqui, rapidinho. Tá. Irmãos, uma coisa dessa questão da apostasia que tem que ser estudado é a questão do gnosticismo, tá? Então, a gente viu toda essa situação ali, né, de acontecendo. Por exemplo, os gnósticos, irmãos. O que é gnosticismo? Mais lá adiante eu vou explicar, tá? Ele vem do cristianismo praticamente pagão. 1 de João, capítulo 2, 19, diz que eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Primeira coisa, pessoas, líderes principalmente, que saíram de dentro de um ambiente apostólico, de um ambiente normal da igreja, e começaram a perverter a sua mente, os ensinos, e perverter a sua mente em relação a isso, tá? Eles saíram do meio, mas eram falsos profetas, falsos apóstolos, assim vai. Era difícil para eles entender que Jesus morreu e ressuscitou. Não era tão, tudo isso era para facilitar um cristianismo humano e sem ressurreição. Olha, o gnosticismo, o principal ponto dele foi o quê? Duvidar da divindade de Cristo. Tá? Então, para eles, Jesus é 100% homem e morreu velho e se casou com Maria Madalena. Olha a ideia. Nesse ano aqui, 1500 mais ou menos, eles acharam uma Bíblia. Existe uma Bíblia mesmo, eles acharam uma Bíblia nessa época, escrita pelos gnósticos,
que fala de alguns tipos de evangelho, por exemplo, evangelho de Barnabé, evangelho do livro de Tomé, evangelho de São Judas, e a ideia deles, a perversão deles, por exemplo, Jesus é 100% homem, tá? Mas no final ele ficou velho, no final casou com Maria Madalena, olha a ideia, tá? Em Judas você vai encontrar essa questão, que eu acabei de falar para vocês, e eles dizem que Jesus teve uma vida secreta com Maria Madalena, uma aberração. Isso é comum ser falado. Um dia desse eu parei bem aqui na frente, com um amigo meu, estava conversando, e ele congrega num grupo, né? Eu digo que é uma seita, eu falo logo que é uma seita, e aí começamos a falar sobre a Bíblia, palavra Bíblia para cá, Bíblia para lá, de repente ele começou a falar isso aqui, mas professor, ele falou, mas professor, e começou a soltar, eu falei, cara, que negócio é isso? Não, é daquela Bíblia que foi achada, tal, exatamente, eu já estava estudando, para você ver a mistura. Vamos lá, um pouco sobre gnosticismo. Então, irmãos, para a gente entender um pouco de gnosticismo, a gente tem que entender dois aspectos de heresias. E o que é heresia? Heresia, tá? Heresia é um desvio. É quando há uma escolha, quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião e se opõe frontalmente aos dogmas da Bíblia e da igreja. Então, a palavra que o Senhor tinha deixado na época, tá? E através dessas pessoas que houve muita perversão, entrou a heresia, que é o desvio, o engano e o desvio, né? Mas o que era usado? As próprias escrituras, tá? Principalmente dois tipos de heresias, irmãos, as heresias legalistas e as filosóficas. Você se lembra daquela situação, por exemplo, quando Pedro, lá na carta de Gálatas, ele fala que houve uma reunião entre várias pessoas, e Pedro estava lá, Paulo estava lá também, e Pedro, né? E Pedro, vendo os irmãos aí, quando chegou alguns irmãos da região da Galácia, o que ele disse? Não, agora vou ficar com os da circuncisão. E Paulo pegou logo ele e disse, não, cara, quer dizer que o pessoal da circuncisão está aqui, então está aqui, vai defender a circuncisão. Então, algumas coisas, legalismo, principalmente em relação à questão do judaísmo, forte a questão do judaísmo, tá? Muito forte, tá? Então, a heresia legalista, o enfoque dela no cristianismo é a questão judaizante, tipo de adequação, encaixe, muita ênfase no Velho Testamento e também na questão da cultura mosaica, da lei mosaica, tal. Ou seja, dogmas em relação a misturar, porque o cristianismo, a base dele claro, a doutrina, a palavra que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, a lei. Palavra no Velho Testamento. Mas aí o que acontece? Começou a ver o quê? Essa ênfase demasiada. Vamos continuar praticando isso? Aí teve o primeiro concílio. Qual foi o concílio? O concílio de Jerusalém, que foi a reunião, né, para decidir algumas coisas. Tiago deu uma opinião ali, né, definindo algumas coisas em relação à santidade, em relação a tal. E que a igreja não deveria se mover, irmãos, por práticas do judaísmo. E tem grupos hoje que se movem praticamente guardando o sábado, guardando práticas, alimentos e outras coisas dentro de um sistema que é a base do judaísmo. Então, a heresia vai levar para esse ambiente de queda, tá? Agora, isso aqui eu achei interessante. O que é o ebionismo? O ebionismo, olha aí, irmãos, olha a questão da mentalidade dos gnósticos. O ebionismo, eles tinham Deus como a base da religião, e Cristo, como um dos principais profetas, que atingiu certo grau de sabedoria no seu batismo. Então, qual é a questão do gnosticismo? É desfazer a característica de Jesus, da deidade dele, de que ele mesmo é Deus, da divindade de Deus. Tá? Aí vou explicar mais. Heresias, por exemplo, e essas heresias, o ebionismo, por exemplo, até aqui tudo bem, Deus é a base da religião, mas você dizer que Jesus é apenas o profeta é muito parecido com o Islã, correto? O Islã é muito isso. E outras religiões também, outras religiões pegam Jesus somente como o quê? Como um profeta, não como Deus. Tem que ficar ligado, viu, irmãos? Existem muitas religiões aqui, muitas religiões modernas, que têm Bíblia dentro da igreja, dentro dos seus templos, mas que negam a existência do próprio Deus, tá? Aí, irmãos,
E essas heresias filosóficas, aí que entra, irmãos, aqui que entra a questão da mentalidade grega, tá? Do que vem? Você sabe que nas conquistas como é que é o nome daquele? O grande, Alexandre o Grande, principalmente, a cultura, né, grega, ela se espalhou. Foi um cara que espalhou a cultura grega. Inclusive, a Bíblia, a base do Novo Testamento, é o próprio grego, né? Então, irmãos, e com isso vieram o quê? Vieram várias vertentes filosóficas, sobre a doutrina cristã, seguindo a Gênesis já como os apóstolos. Ou seja, lá na era dos apóstolos, você vai ver, principalmente a questão do gnosticismo. Você quer estudar um livro que é um combate direto ao gnosticismo, à cultura do gnosticismo, leia 1 de João, 2 de João e 3 de João. Você vai ver João combatendo literalmente o gnosticismo ali. Mas vamos lá, vou funilar mais um pouquinho aqui. Essa tradição, por exemplo, algumas pessoas dizem que o gnosticismo começou propriamente dito na era dos apóstolos ali, através do Simão, o mago. Você lembra de um cara que pediu para Jesus, para Pedro, para Paulo ali, pedir poder porque estava sendo curado, me dá também esse dom do Espírito Santo, correto? Então, esse cara já operava milagres, operava várias coisas, dentro também de movimentações, mas dizem, né, alguns estudiosos dizem que ele foi quase que um dos fundadores dessa questão, tá? Irmãos, qual é a ideia do gnosticismo? É uma relação entre o bem e o mal, tá? Principalmente as religiões orientais têm muito essa questão, entre o bem e o mal. E a origem da ideia da teodiceia é o quê? É a questão que toda matéria, tudo que é matéria, seja orgânica, inorgânica, toda matéria, toda que foi criado, tudo que é um ser palpável, que é uma estrutura palpável, é má. O universo, tudo que for palpável é mal. Tá? A ideia é essa. Tá? E que o que for espiritual é bom. Tá? Essa é a ideia, ó, construindo a mentalidade. Então, o que acontece? Dentro disso, a teodiceia, a ideia de que todas as coisas são má. Todas as coisas são má. Né? É uma coisa diferente do próprio da ideia bíblica, né? E com isso, tem essa história que eu estou falando para vocês, entre o dualismo, entre o lado da matéria, que é maligna, e o lado do espírito, que é bom. Vocês já viram aquela figura oriental, daquele círculo oriental, que tem o lado branco e o lado negro? Aquilo é um símbolo, qual é o símbolo? Yin Yang. Aquilo é um símbolo gnóstico, onde o bem está contido no mal e o mal está contido no bem. Há uma relação dessa questão, tá? Então, vamos pensar em relação a isso. Então, toda matéria, está dizendo, toda matéria, toda criação é má, e que apenas as coisas espirituais e transcendentes seriam criadas pelo Deus bom. Para os gnósticos, Cristo não podia ser Deus, caminhando como homem. Ele não podia ser filho de Deus, nem encarnado, porque a matéria é essencialmente má. Aí, qual é a questão? As explicações que eles dão é o seguinte: mas como que ele veio? Como é que ele veio? E o corpo dele? E aí eles vão condenar uma coisa chamada ressurreição. Eles não acreditam na questão da ressurreição. Explicações possíveis para a vinda de Cristo, a divindade que pudesse caminhar na terra. Aí eles perguntam, mas Jesus não veio? Não está aí? Como é que é isso? Aí eles vão dar duas explicações. Primeiro, Cristo como um corpo transcendente. Ou seja, eles acreditavam que Cristo como se fosse um fantasma, é um espiritual, mas ele, em determinado tempo, viveu um determinado momento, como um espírito, que algumas pessoas podiam tocá-la palpavelmente. Essa era a ideia. Tá? E a isso, irmãos, tá? Com um corpo de homem visível, como um Cristo, mas mais tarde substituído pelo corpo etéreo, proveniente de um Deus bom. Olha a mistura, tá? Olha a mistura. E a outra explicação disso é o docetismo. Vou falar sobre docetismo aqui. Vamos lá. Aqui, ó. O que é o docetismo? É Cristo sendo perfeito para os adeptos dessa doutrina. Se ele fosse perfeito, o adepto dessa doutrina, não poderia tomar uma forma humana. Ele diz, se Jesus era perfeito, totalmente perfeito, 100% Deus,
como é que ele poderia se tornar uma matéria humana onde há maldade? Essa confusão que eles vão fazendo. Tá? Então, o docetismo trata de Cristo como etéreo, um corpo etéreo, como se fosse com forma humana, mas a missão de Cristo seria de gerar uma gnose. Aí que entra o conhecimento especial para a humanidade. Então, irmãos, deixa eu só falar para vocês. O que está acontecendo hoje? Estão falando da teologia baseada no gnosticismo. O que está acontecendo hoje? Por exemplo, um rei que foi praticamente gnóstico. Quem foi na Bíblia? Está gravando isso aqui. Um rei. Salomão, irmão. Salomão, praticamente, apesar de toda a sabedoria de Deus, de toda a sabedoria que Deus deu para ele, cada ídolo, ele trazia uma religião, um sincretismo. Cada mulher que ele casava, trazia uma religião. Então, por isso que eu digo que Paulo, para mim, foi mais sábio que Salomão, no sentido. Salomão, biblicamente, o cara sabe. Mas ele se misturou. Mas no final, ele vai falar, né? No livro de Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade, aquelas coisas tudinho. Então, irmãos, hoje o conhecimento, principalmente a questão, o que está acontecendo hoje? Dentro das igrejas, como nós estamos vendo no Ruiós aqui, está tendo muita mistura da filosofia humana, da filosofia gnóstica e outros tipos de vertentes que estão influenciando totalmente os altares, influenciando a vida de pessoas e trazendo para dentro da igreja um evangelho que não é genuíno, um evangelho que não é transformador. Pessoas estão se movendo mais por Platão do que por Jesus e por filosofias do que por Jesus. Estão consultando mais as questões humanísticas, né, do que a própria palavra de Deus. E aí isso vai o quê? Vai confundindo a cabeça das pessoas. E Paulo chama isso de vãs filosofias. Paulo, um cara estudado, fala a respeito das vãs filosofias. Nós podemos pegar, por exemplo, várias bases bíblicas aqui e criar uma religião assim rapidinho, um ponto estratégico e nos dividir. Praticamente. Então, o gnosticismo, ele é muito, muito complicado. E ele tem várias vertentes. Só para encerrar essa parte, principalmente nas religiões esotéricas. Tá? Você se lembra de He-Man? He-Man? Eu tenho a força, aquele negócio do Dini? Pois é. Eu ouvi falar naquela cidade etérea. Etérea. Vem daí, ó. Tá? Vem daí. Então, já é uma pregação gnóstica em relação a isso. E aí o desenvolvimento da mente, do conhecimento humano. E também algumas religiões dessas são tão elevadas que fazem viagens transcendentais. E aí são várias coisas. Tá? Então é bem complicado. As divindades de Cristo diferem das religiões. Eles também combatem a divindade de Cristo. Ou seja, que Jesus não é Deus. É isso que eles combatem. Há uma religião moral e legalista. Ou seja, parece ser uma coisa boa, mas no fundo tem algo maligno. Coisas práticas mentais e outras coisas, entendeu? Eu não vou falar de situações, irmãos, que tem coisas da psicologia que realmente vão ajudar a destravar as pessoas. Estudar a mente humana, a gente tem que estudar essas coisas. Mas essas coisas, irmãos, não pode ser o fator transformador de vidas. Nós podemos ajudar. E temos que estudar a mente humana, que, aliás, é um universo muito grande. Mas usar práticas, ao invés de usar a palavra de Deus, ao invés de usar a oração, e usar mais a transcendação, meditações lunáticas, aí não dá, né, irmão? Tem grupos aí, por exemplo, que os caras colocam, ao invés de colocar umas músicas, colocam umas músicas góticas, né? Umas músicas eletrônicas diferentes, os caras entram num transe, alguma coisa. Tem uma mistura muito grande. Por isso que é a questão do sincretismo. Tá? Beleza, irmãos. E hoje, irmãos, o que está acontecendo? Hoje, através disso, entra essas filosofias, entra esses pensamentos, e muitas igrejas tradicionais, tá, irmãos, estão sendo influenciadas por isso, e praticamente dizendo, agora a gente vai ter que reeditar a Bíblia, a gente vai relativizar as Escrituras, e homens que eram homens grandes, começam o quê? Deturpar a palavra de Deus. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, amém?
E as heresias, elas fazem tanto adicionar, ou seja, inserir heresias dentro das questões da palavra. Por exemplo, o islamismo, ele vê que Jesus também é um profeta. E tem várias religiões que consideram Jesus como profeta. Beleza, é um profeta. Mas ele só evoluiu. Ele só evoluiu. Ele não é Deus. Tá? Então, as cartas de 1 João combatem isso aí. Jesus veio em carne, é 100% Deus, porém sem pecado. Aleluia? 100% Deus, sem pecado. E todo aquele que nega que Jesus é filho de Deus, a Bíblia diz que esse é anticristo. Ele é 100% homem, beleza, mas sem pecado. Veio na semelhança de pecado. Amém? E quem nega que Jesus é Deus, é anticristo. Tem a teoria da questão do anticristo. Amém? Vamos lá, vou fechar aqui para a gente entender. Tá? Qual é o problema hoje, irmãos? Fechar aqui. Irmão, qual é o problema hoje? Esse texto de Malaquias diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A questão é hoje, irmãos, é que muita coisa ficou parecida. Coisas ficaram parecidas. Parece, mas não é. Qual a diferença? A autenticidade do Evangelho. É, não é? Então, qual é a questão? Qual é a diferença entre o ímpio e o justo? Não é essa questão de moralidade só, não é só questão de moralidade e boas práticas. Estou falando de vida e natureza de Deus. Vida e natureza de Deus. Gálatas está falando de um outro evangelho. Se você vê, ainda que um anjo do céu vir e anunciar um outro evangelho, seja maldição, né? Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. E eu vou falar sobre o último. Então, o que é dentro desse paganismo, do paganismo, do sincretismo, e dentro desse sistema, o gnosticismo, irmãos, ele envolve filosofias, envolve religião, envolve desvio das escrituras, envolve inclusão, envolve a questão da espiritualidade, envolve muitas coisas. E acaba o quê? Confundindo as pessoas. Tá? Beleza. Irmãos, e o ecumenismo, o que acontece hoje? O ecumenismo é o ajuntamento de várias religiões. Ou seja, não temos mais diferença, vamos juntar as religiões, eu respeito a tua diferença, tu respeita os meus pontos doutrinários, tu respeita o meu, e aí forma uma panela só. Isso é ajuntamento de religião. Eu nunca tinha ido no culto ecumênico. Alguém já foi aqui? Na celebração de uma formatura. Já foi? Já foi? Geralmente tem um culto ecumênico ali, né? Aí tem a hora que o padre fala, tem a hora que o pastor fala, né? É uma coisa cerimonial, beleza. Mas eu nunca tinha ido, irmão, e eu fui. Aliás, foi no culto da formatura de advocacia da minha filha. Da missa, era uma missa ecumênica, o nome é missa ecumênica, né, tal. O padre falou a palavra, tal, beleza. Mas qual é a intenção, irmãos? A intenção é juntar, né? Parece ser uma união boa. Mas será que essa união boa não é aquela união que lá de Constantino, que vai culminar na mesma situação, talvez pior? Eu não estou falando de respeitar a religião dos outros, não estou falando isso. Perceba isso. Mas eu estou falando de algo que possa trazer mancha no genuíno evangelho de Jesus. Tá? São as adequações. Pode passar lá. Ah, irmão, só quero falar uma coisa aqui interessante. Olha, irmãos, essa pesquisa que eu fiz aqui, eu achei interessante. Sabe o que acontece hoje nos Estados Unidos e em alguns lugares? Antigamente as pessoas se convertiam, vindo do catolicismo ou de uma outra religião, e vai ser batizado, né? Prega sobre batismo, sobre os rudimentos da lei. E hoje, a maioria das igrejas, grandes igrejas tradicionais americanas, e em alguns lugares, o cara não precisa mais se batizar. Por quê? Não, já tem validade aquele batismo lá do catolicismo, ou o batismo lá da macumbaria, ou da outra coisa. Para quê? Só para poder receber as pessoas. Aí não conhece o que é batismo, não conhece qual é o sentido verdadeiro do batismo. É o que acontece hoje.
Aí a desculpa dessas igrejas tradicionais, Calvino, e no início, pelo menos no início, e Lutero, não rebatizavam as pessoas. Só aceitava. E por ser algumas igrejas tradicionais, hoje a maioria delas, principalmente americanas, estão aceitando. Você olha para igrejas americanas, não é diferente de muitas brasileiras, que parece não ter diferença do catolicismo. Não tem diferença de algumas religiões, porque está totalmente misturada. Tá? E no Brasil, irmãos? No Brasil a gente tem várias coisas, e aqui eu quero dar uma vacinada em relação a nós. Irmãos, tem tanta coisa aí que a gente às vezes acha graça, mas tanta aberração, né? Como diz um pastor, amigo meu, tanta macumbaria evangélica que você não sabe o que é. Esses dias eu estava vendo um vídeo, o cara colocou outro na costa e girou, né? E gira para cá e gira para lá e pá. Irmão, e faz aquele giro, vários giros. Irmão, é igualzinho a dança da macumba. Igualzinho as danças de espiritismo e outras coisas. Né? Então, tem grupos aí totalmente perdidos e trazem essas práticas e os demônios brincam de pira ali dentro. Começa a brincar de pira, essa é a grande verdade. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. Cuidado com aqueles... Belém, por exemplo, irmão, Belém, você encontra cada coisa, meu irmão, que você fica com o queixo caído, irmão, de ver cada aberração, tá? Situações terríveis. Você sabia o que aconteceu em Belém há muitos anos atrás, mas esse é um caso verídico, que uma profetisa lá, disse, olha, um casal que tinha caído em adultério, disse, tem que queimar. Sabia que eles queimaram vivo mesmo, o casal? Queimaram, tocaram fogo. E os irmãos, entre aspas, pegaram fogo e tocaram fogo no casal, para você ver, irmão. Irmãos, o que não passar pelo crivo da palavra de Deus genuinamente tem que ser descartado, tá? Profetada. E aí, esse é o perigo. Aí nós temos hoje aqui o cacetinho santo, a metralhadora santa, temos o sabonetinho, temos a pedra, temos sal grosso, arruda, toalhinha, copo da TV, e assim vai. Muitas e muitas coisas. O suor, suor é óleo ungido de profeta. Não é nada, é nhaca, irmão. Às vezes é nhaca. Tem várias coisas. Irmãos, eu fui uma vez, vou contar para vocês, não vou colocar o nome, tá? Eu fui uma vez, eu ia passando por um determinado lugar, um cara muito meu amigo, um irmão, gente boa. E ele era do Ministério de Louvor, foi crescendo dentro de uma igreja, ficou crescendo. Aí deram a oportunidade para ele tomar conta de uma igreja. E eu ia passando lá na Marambaia, quando eu vejo ele me chamando, Samuel, tal, eu parei, uma igreja grande e tal, não vou dizer o nome por ética. Tá? Quando chegou lá, ele estava ensaiando, cara, músico também, e era pastor da igreja. Eu falei, e aí, cara, como é que você está? Comecei a conversar. Quando eu vi, irmão, atrás do altar, um negócio branco demais, branco, um bocado de coisa espalhada branca. Eu falei, cara, o que é isso? Não, é sal, é a campanha do sal. O quê? Esse aqui é o sal fino, aquele outro é o sal grosso. Aí disse, não tem só isso, não. Ainda tem a campanha das pedras, tinha umas pedras, irmão. Pedras de cristal, tinha várias outras coisas. Eu digo, rapaz, o que é isso que você está vivendo? Eu falei, o que é isso, meu irmão? O que você está vivendo? Não, porque agora a gente vai estar fazendo uma campanha que a gente vai andar, como um negócio de Jericó, vai andar em certas ruas, vai jogar o sal grosso. Eu digo, meu irmão, isso é uma macumbaria, está trazendo para dentro da igreja. Sai daí, meu irmão. Falei para ele, sai daí. Então, irmão, tem que ter muito cuidado. Entendeu? Isso, eu estou falando uma coisa verídica, eu fui lá e vi. Até brinquei com ele. Estou precisando de pedra para a minha construção civil lá de casa. Eu brinquei com ele. Me arranja umas pedras dessa grande lá para poder fazer o alicerce. Vou fechar aqui. Amém? Então, irmão, o que é o sincretismo? O sincretismo é nada mais que agregação. Vai agregando. Agrega isso, agrega aquilo outro. Vai agregando. Entendeu? É a soma. É um falso evangelho. Tá? Sacrifício. E vai agregando, eu quero bênção, eu quero isso, sei o quê. E às vezes a gente se torna o quê? Uma igreja de campanha, por necessidade. Muita campanha, e vai o quê? Vai acabando o quê? Massacrando com as pessoas, né? Iludindo as pessoas. Práticas pagãs. Apostasia, irmão, na verdade, o cara também vai, além de acrescentar, também vai subtraindo. Subtração da verdade, da sã doutrina, da palavra genuína da vida cristã. E o ecumenismo é a união.
União de várias religiões, às vezes de pensamentos, né? E aí vai o quê? Vai pregar um nível de aceitação. Eu te aceito, tu me aceita. Eu te aceito, tu me aceita. E aí, eu te aceito, tu me aceita, acaba caindo na seita. Entendeu? E eu falei para vocês que um dos reis ecumênicos, praticamente. Por quê? Porque cada mulher que Salomão tinha, ele fazia um altar. Infelizmente. E ele não só fez isso, irmão. O absurdo que ele fez altares para Moloque. O que Moloque fazia? Sacrificava crianças vivas. Você pensa num negócio desse. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Palavra, irmão. Vai estudar Bíblia. Vai conhecer Bíblia. Não vai correr atrás de profetada, de não sei o quê. Não, vai ler Bíblia, vai estudar Bíblia. Ouça palavras edificantes. Não vai correr atrás de qualquer coisa. Aqui. Bora ver. Eu vou parar por aqui. Vai atrás disso. Irmão, eu vou só resumir a última aqui, tá? O último que eu quero falar é da teologia triunfante. Tá? Da teologia triunfante. Vamos fechar nessa aqui. Tá? Depois eu passo o material. Irmãos, essa teologia triunfante, existem alguns grupos. O que eles creem? Presta atenção, irmãos. Eles creem. Só que eu acho que eles esqueceram das guerras, né, irmão? Já faz tempo. Eles creem que o evangelho vai ser tão expansivo, que a cultura do evangelho vai melhorar socialmente e culturalmente as pessoas. Ou seja, irmão, não tem evangelho da cruz. Não tem o cumprimento das profecias que as coisas vão piorar. Irmão, vai piorar. Pastor, vai piorar. O mundo jaz no maligno, irmão. Aí o que eles creem? Eles creem através de uma cultura, né? Existem grupos aí, não, porque é a cultura da fé, é a cultura de Jesus, irmão, a cultura de Jesus é a cruz, é o evangelho da cruz. E o que eles acreditam? É claro que eles trabalham nas áreas de influência. Esses grupos, grandes grupos, principalmente americanos, alguns grupos no Brasil também, trabalham nas áreas de influência. E nós vamos influenciar mesmo por muitas áreas. O cristão tem que influenciar muitas áreas. Mas eles creem numa melhora da sociedade só por causa, ou seja, uma melhora em massa da sociedade, né? Em massa da sociedade, e pregam o triunfalismo. Esses grupos dizem o seguinte, que a teoria, né, diz que o arrebatamento é uma teoria. Ele diz teoria. Arrebatamento é teoria. É um escapismo. Não, porque vocês estão com medo das coisas piorarem, né? E é como se fosse um escape. Eles acreditam nessa questão, tá? E as pregações são pregações o quê? De triunfos. De triunfo. Porque eles acreditam, irmãos. Eles acreditam. E isso não é com base bíblica no milênio, tá? Eles vão acreditando que vai evoluindo, a igreja vai se manifestando na terra de tal forma que a terra vai ficar boa. A terra vai ficar boa. Irmão, o Senhor vai mandar, meu irmão, o Senhor vai julgar. E aonde está o julgamento de Deus? Onde está a diferença? A igreja é para influenciar mesmo, a igreja é para levar transformações. Mas, meu irmão, o homem não vai mudar assim, se não for pelo poder do evangelho. E aí, a base deles é Bíblia. É Bíblia. Tá? E as estruturas também são gigantescas, para as igrejas americanas. Gigantescas. Mas por trás disso existe um desvio teológico, que é o triunfalismo. Tá? Uma coisa muito triunfalismo, tá? Aí, ó, cultura do reino. A igreja vai melhorar o mundo pela sua influência. É uma escatologia de vitória, de muita vitória. Irmãos, e geralmente eles não acreditam. Eles acreditam que Jesus já voltou. Entendeu? Eles acreditam que Jesus já voltou. Então, é uma mistura de muitos desvios. Então, é isso que eu queria falar. Então, tem muitos pontos para a gente continuar. Mas, em síntese, o que eu queria resumir essa palavra para vocês. Irmãos, tanto apostasia moral como apostasia
religiosa, moral, religiosa. Elas vão crescendo, vão trazendo desvio, cada vez mais desvio, e as pessoas vão caindo, tá? E essas coisas estão muito próximas de nós, muito próximas, tá? Pessoas querem hoje palavra, irmão, palavras só para agradar o seu eu, não para cooperar com transformação espiritual, para se emocionar. Então, o pão que Jesus ofereceu, irmão, é um pão asmo, é um pão sem fermento. E a gente tenta escapar do fermento, e o fermento quer entrar dentro de nós. Quer entrar dentro de nós. As filosofias, as coisas vãs querem entrar dentro de nós. Então tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito do escrito de Paulo, que ele diz assim: eu considero tudo como perda, por causa da excelência de Cristo. E Paulo, irmão, fala de Paulo. Paulo foi um cara extraordinário na cultura humana, um cara acima da média. Mas quando ele encontrou Jesus, encontrou a revelação de Jesus, ele considerou tudo como esterco, por causa da excelência de Cristo. Ele sabia pregar, irmão, para as pessoas simples, para os reis, para as pessoas que tinham autoridade, sabia pregar para os encarcerados, sabia pregar para todos para os soldados romanos, sabia pregar em todos os níveis. Ele usava tudo que tinha que ser possível para poder pregar o evangelho, mas ele não negava o genuíno evangelho de Cristo. Então nós vivemos hoje num tempo de apostasia muito grande, onde muitas coisas querem entrar na igreja, estão entrando na igreja, estão roubando a verdadeira fé dos irmãos, tá? E o gnosticismo é um perigo. É um perigo. O Solimar falou hoje aqui sobre a cultura coach. Nada contra, se você quiser usar uma técnica coach, irmão, para ativar seu trabalho lá, melhorar alguma prática lá dentro do seu trabalho, uma vertente de alguma coisa. Nada contra, quer usar uma técnica lá de organização, de processo, beleza. Mas, né, agora você, meu irmão, querer trazer uma ativação do positivismo das pessoas, o que é isso? Isso é falso evangelho. E tem gente hoje no púlpito só falando de coisas coach, irmão. Só falando de coisas coach, tá? Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na semana que vem, eu vou falar sobre como vencer a apostasia, tá? Aí eu vou pegar esse PDF, eu vou mandar para vocês, que tem muita coisa que não dava para falar, irmão, tudo que isso não dá. Mas eu vou falar sobre vários aspectos de como nós, hoje, na atual, viver, no tempo que a gente vive, né? Como diz Mateus, capítulo 24, versículo 12, que o amor de muitos vão se esfriar. Vou passar para vocês como vencer hoje, realmente, a apostasia. Não, porque não é só a questão da apostasia propriamente dito, mas é o espírito que opera da apostasia. Existe um espírito que opera hoje, que é um espírito da iniquidade, né? Amém? Quer ler alguma coisa? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo tempo dedicado de cada irmão aqui para ouvir essa palavra, para ouvir esse ensinamento. Senhor, que o Senhor nos dê a sua pureza, a pureza das Escrituras Sagradas. Aquela pureza, Senhor, que nós, quando nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, o Senhor fala aos nossos corações e direciona a nossa mente. Nos dá luz na nossa mente e nos dá intensidade de amor por Ti, a Sua palavra. Não permita, Senhor, que nada roube a nossa fé, nada roube o nosso amor. Não permita, Senhor, que influências filosóficas, influências da fascinação, Senhor, da sabedoria humana, Senhor, e muitas outras coisas, possa roubar a nossa adoração genuína diante de Ti, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos que o Seu Santo Espírito, Senhor, fale para nós a Sua voz, a voz que nos coloca, Senhor, no caminho correto, no caminho da vida, no caminho da palavra de Deus. Queremos abençoar cada irmão, Senhor, nessa noite, que as mentes dos irmãos nunca possam ser confundidas com coisas que não sejam, Senhor, a sã palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, a servir essa mesa com os irmãos. Também nos ajuda a aprender com os irmãos. Nos dá humildade, Senhor,
de aprender com os irmãos, cada dia, Senhor, e sermos corpo nessa cidade, em nome de Jesus. Também nós pedimos, Senhor, por algumas pessoas que nós conhecemos, que talvez estejam nesses enganos, que talvez estejam aprisionadas em certas situações e que precisam, Senhor, sair de um sistema babilônico, sair de um sistema, Senhor, de um sistema de prisão, em nome de Jesus. Que seja bênção esse final de semana para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Rapidinho, querido. O irmão pode pausar aí, né?